Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai começar aqui a nossa quarta aula e vamos falar um pouco sobre dois tipos de poliedros, que são os prismas e as pirâmides. Talvez o que vocês conheçam realmente é a pirâmide, né? Sempre que vocês falam, que a gente fala de pirâmide, vocês imaginam a pirâmide do Egito, por exemplo. Então, se eu coloco esse desenho aqui, essa figura aqui na frente de vocês, vocês vão falar que ela é uma pirâmide. E a gente pode ter diferentes tipos de pirâmide, né? Tenho essa pirâmide, essa aqui também é uma pirâmide. Então, só aqui, ó, eu tenho três tipos de pirâmides. E o que essas pirâmides têm em comum? A gente pode ver que existe apenas uma base nelas, ó, uma base nessa, uma nessa e uma nessa. A base, geralmente, é por onde a gente apoia o objeto, apoia o poliedro, né? Apoia sobre uma superfície plana. Então, aqui eu tenho uma base no formato quadrado, eu tenho essa base aqui no formato de um polígono de 5 lados, que é o pentágono, e aqui a minha base também é da forma triangular. E as laterais dessa pirâmide, todas elas, ó, têm um formato de triângulo, ó. Todas essas laterais aqui têm o formato de um triângulo. Aqui, ó, todas as laterais são formato triangular. O mesmo ocorre aqui. Então, a segunda característica, né? Ela só tem uma base e as laterais são formadas por triângulos. E essas arestas das laterais, todas elas estão se encontrando em um único ponto, ó. Tenho aqui 3 arestas laterais que estão se encontrando nesse vértice. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 arestas laterais que estão se encontrando nesse vértice aqui, que é o ponto em comum, tá? A gente chama a ponta da pirâmide, né? Essa ponta aqui é o encontro desses vértices laterais. Então, vimos 3 características aqui das pirâmides. Vamos ver agora o que são os prismas. Eu vou colocar aqui, ó, 3 diferentes prismas. 4, na verdade, ó. Aqui. Eu tenho esse aqui, que é um prisma, vocês conhecem bem, que é o cubo. Tenho esse prisma aqui, que tem essa parte aqui hexagonal, um polígono com 6 lados. Tenho esse prisma que tem aqui essa parte triangular, mas vejam que, ó, a lateral dele não é triangular, só aqui e aqui, as duas bases. E aqui, esse outro prisma. O que esses prismas têm em comum? Diferente da pirâmide que tinha apenas uma base, os prismas eles vão ter duas bases, ó, base 1 e a base 2, a base superior e uma base inferior. E essas bases, elas vão ser sempre paralelas, ou seja, não existe nenhum ponto em comum, elas não se encontram. Aqui, ó, eu tenho a minha base 1 e a base 2 paralelas. Aqui, ó, minha base 1 e minha base 2 paralelas, elas não estão se encontrando. Aqui, ó, base 1, base 2 paralelas. E se eu falar que aqui e aqui a minha base estão paralelas, tá? E as faces laterais desses prismas estão sempre no formato retangular. Ó, aqui, no caso, são diferentes tamanhos, mas sempre no formato retangular. Aqui, ó, minhas bases aqui e as laterais no formato retangular. O mesmo ocorre para aqui, ó, minha base e aqui em formato retangular. No caso do cubo, todos são quadrados, mas o quadrado nada mais é do que um tipo de retângulo. Aqui, ó, todas as faces laterais no formato retangular. Então, todos esses são prismas. Então, diferença entre prisma e pirâmide, a pirâmide só tem uma base. Prisma, duas bases que são paralelas. E a pirâmide, as faces laterais, elas são no formato triangular. E os prismas no formato retangular, tá? Então, toda vez que eu desenhar uma pirâmide ou um prisma, vocês vão identificar isso, ó. Nesse caso aqui, eu tenho uma pirâmide em que a base dela também é um triângulo. Aqui, a base é um retângulo, né? E aqui, um hexágono. E para vocês contarem, no caso, quantas faces tem essas pirâmides, vocês podem fazer assim. Uma das faces vai ser a base. Então, ó, uma face aqui. E as outras faces, elas sempre vão sair de um dos lados dessa base. Ó, aqui dessa face, desse lado aqui, sai uma face. Aqui desse lado sai outra face. E aqui desse lado sai essa face da frente. A gente pode ver isso aqui. Ó, essa aqui é minha base. Eu tenho esse lado, aqui tem uma face. Eu tenho esse lado, aqui tem outra face. Eu tenho esse lado, aqui tem outra face. Então, eu vou ter sempre a face que vai ser minha base. E se o polígono tem 3 lados, o polígono da base tem 3 lados, eu vou ter 3 faces mais a base. 4 faces no total. Aqui eu tenho a minha base,
mais o polígono da base tem quantos lados? 1, 2, 3, 4. Mais 4 faces. Aqui eu tenho a minha base, que conta como uma face, e aqui o polígono tem 6 lados. Então, cada um desses lados vai originar uma face. Então, mais 6 faces, 7 faces no total, tá? Então, só para facilitar na hora da contagem de faces. Agora, com relação às arestas. As arestas de baixo, ó, no caso aqui eu tenho 1, 2, 3. Lembre-se que a aresta é a linha, ó, 1, 2, 3. Então, se esse polígono de baixo tem 3 lados, eu já sei que eu vou ter 3 arestas, né? Aqui é a quantidade de arestas. E cada um dos vértices desse polígono, dele tá saindo uma aresta para cima. Então, aqui vai sair uma, daqui vai sair outra, daqui vai sair outra, ó. 1, 2, 3. Então, mais 3. No total, eu tenho 6 arestas. Nesse caso aqui, o meu polígono tem 4 lados, então cada um desses lados é uma aresta. E em cada um desses vértices aqui do polígono vai sair uma aresta. Então, não tem 4 vértices? Mais 4. 8. E aqui eu tenho 6 lados, então eu já tenho 6 arestas contadas. E de cada vértice vai sair uma aresta. Então, eu tenho mais 6 arestas, 12. Vejam que sempre, ó, tá sendo sempre o dobro da quantidade de lados desse polígono. Agora, para o caso dos prismas, ó, aqui eu tenho prisma de base triangular, de base retangular e de base hexagonal. Essa aqui de base hexagonal, tá? Então, para contar as faces, eu tenho a face superior e a inferior, que são as bases. Então, já tenho 2. E de cada um dos lados desse polígono que forma a base, vai sair uma face. Então, ó, desse lado vai sair uma face. Desse lado vai sair mais uma face. E desse lado mais uma face. Não são 3 lados? Então, mais 3. Então, são 5. Agora, para esse aqui, eu tenho 2 bases. Ó, minha quantidade de faces. 2 bases, que cada base conta como uma face. E de cada um dos lados do polígono que forma a base, vai sair uma face. Então, vai sair uma face daqui, outra daqui, outra daqui. No total, 4. Então, 6. E para esse aqui que tem base hexagonal, 2 faces que contam como base. Cada uma das bases é uma face. São 6 lados, de cada lado sai uma face. Então, eu tenho 8 faces, tá? E para contar as arestas, ó. Aqui eu tenho 2 polígonos. Um polígono aqui, um polígono aqui. Cada um tem 3 lados. Então, eu tenho aqui quantidade de arestas. 3 da base inferior, mais 3 da base superior. E de cada um dos vértices aqui vai sair uma aresta. Então, 1, 2, 3, mais 3. Total, eu tenho 9. Aqui, eu tenho 4 aqui, 4 aqui. Então, 4 mais 4. E de cada um dos vértices vai sair uma aresta. Então, mais 4. Aqui, no caso, 3 vezes 4, que é igual a 12. E nesse caso aqui, eu tenho 6 e 6. Então, 6 mais 6. E de cada um dos vértices vai sair uma aresta. Então, 3 vezes 6. 18. E a quantidade de vértice? Eu tenho 1, 2, 3. Embaixo, 1, 2, 3. Em cima, 3 mais 3. Quantidade de vértices do polígono multiplicado por 2. 2 vezes 3, que é igual a 6. Aqui vai ser a mesma coisa. Quantos vértices tem cada polígono? 4. Então, vai ser 4 vezes 2, que vai ser igual a 8. Quantos vértices tem cada polígono? 6. Então, vai ser 6 vezes 2, que é igual a 12. Quantidade de... Aqui, no caso, era aresta, vértice. Tá? Então, aqui, pro caso das pirâmides, os vértices, a diferença vai ser que cada um dos polígonos, cada polígono aqui vai ter 6 vértices. A quantidade de vértices do polígono, mais essa do topo, mais 1. Aqui não são 4, então vai ser 4 mais 1. Aqui não são 3, então vai ser 3 mais 1, tá? Isso aqui é só para facilitar vocês a contarem, pra vocês não precisarem ficar fazendo risquinho e se perdendo, às vezes, no meio do desenho, tá? Mas é uma tática mais rápida para a gente conseguir visualizar as faces, arestas e vértices. Mas o que eu quero que vocês fixem mesmo é a diferença entre pirâmides e prismas, tá? Então, a pirâmide só vai ter uma base e as faces laterais sempre vão ser na forma triangular. E os prismas têm 2 bases paralelas e as
Faces laterais são formatos retangulares, ok? Por hoje é só, então.